Está aqui nos estúdios do Balanço Geral o amigo Diego Araújo, que é o presidente do Sintrase, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe. Diego, muito prazer em cumprimentá-lo. Bom dia. Bom dia. Vocês realizaram um ato ontem em frente ao Sergipe Previdência. Para que foi esse ato? Exatamente. Estávamos em 14 entidades sindicais, 3 centrais sindicais ontem, realizando esse ato conjunto. 14 sindicatos 14 do sindicatos, Estado e 3 centrais. Estávamos realizando esse ato conjunto ontem, pedindo primeiro transparência, porque nós não temos acesso às contas do governo do Estado, pedindo a regularidade do pagamento, ou seja, que o pagamento volte a ser feito dentro do mês trabalhado, pedindo que seja concedido a reposição da inflação. Quando a gente fala, vocês estão querendo aumento, nós estamos pedindo a reposição da inflação. Para que se tenha uma ideia, 2017 é o 6º ano consecutivo que nós estamos sem reposição da inflação. Isso já faz uma perda de 40% para todos os trabalhadores. Para que se tenha uma ideia, o Estado de Sergipe hoje paga menos de um salário mínimo por mês a mais de 3 mil servidores efetivos. E menos de um salário. Menos de um salário mínimo por mês. E ainda vem o governo agora no início do ano, com esse decreto aí, estabelecendo um monte de cortes. Para que se tenha uma ideia, histórico, eu estava conversando com o Raimundo Macedo antes dele entrar no ar, há mais de 35 anos ele é servidor do Estado e sempre recebeu a primeira parcela do seu 13º salário no mês do seu aniversário. Agora o governo simplesmente suspendeu e disse que vai receber todo mundo em dezembro. Quando chegar no mês de dezembro ele não paga, manda para a Lese aquele projeto para 6 vezes, quem quiser pegar empréstimo no Banese, enfim. Então ele vai estar jogando aí para o próximo governo mais esse débito. A questão das férias, agora você só vai poder fazer o gozo das suas férias quando você tiver com a terceira férias para vencer. Ou seja, o governo ele vem desmontando aí a vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado. Né? É um desmonte que vem ano após ano e que agora parece que se intensificou mesmo de vez agora nesse início de ano. Qual é a avaliação que vocês fazem a respeito do que o governo coloca em relação ao déficit da Previdência, que teria provocado todo esse, digamos assim, essa crise nas finanças do Estado? O déficit nas previdências públicas, ele é real, mas é administrável. O que falta ao governo do Estado de Sergipe é vontade de administrar. Veja, Jackson dizia durante a campanha que iria criar uma uma loteria própria para a Previdência, para capitalizar o fundo previdenciário. Passado quase 4 anos de mandato, desse atual mandato dele, ele não fez absolutamente nada. Não houve nenhuma atitude do governo, não houve nenhuma medida do governo com vistas a capitalizar a Previdência. Muito pelo contrário. Ano passado nós tínhamos 2 fundos previdenciários, ele fez a fusão desses fundos previdenciários com a promessa de que até o final do ano estaria pagando em dias o salário desses aposentados. Não foi o que aconteceu, porque os aposentados e pensionistas terminaram de receber o salário de dezembro, agora no dia 31 de janeiro. Então, assim, é um governo que ele não gere a sua previdência, ele não gere o Estado da forma como deve gerir. Para que se tenha uma ideia, nós, servidores, temos direito, por lei, a uma vaga no Conselho Deliberativo da Previdência. Essa vaga não está sendo preenchida, então nós não temos como saber efetivamente até que ponto é real essa crise, até que ponto é real esse déficit. E por que você não tem a vaga? Simplesmente porque não é oferecida? Não... Sim, o governo não abre essa vaga, joga a culpa nos sindicatos, porque diz que os sindicatos é quem precisavam se organizar para dizer quem que vai deliberar. Quando há uma organização, ele simplesmente corre. Então, não é interessante para o Estado que nós estejamos lá fiscalizando essas contas. A mesma coisa acontece no Conselho Deliberativo do IPSaúde, que nós temos direito a uma vaga e não acontece também. Então, o governo ele vai mexendo nas contas, como o próprio Sindifisco fala, da maneira como ele quer mexer, apresentando os números da maneira como ele quer apresentar, e nós, trabalhadores, que pagamos essa conta, porque nós contribuímos para a Previdência, nós contribuímos para o IPSaúde, nós contribuímos para tudo isso, não temos acesso a essas contas. Tem diálogo com o governo, Diogo? É um diálogo bastante complicado, porque o governo Jackson Barreto utiliza o discurso de crise para não negociar. Ele até abriu durante alguns momentos aí do seu governo uma discussão com os sindicatos, mas ele usa sempre a alegação de que o Estado está em crise e que o Estado estando em crise ele não pode conceder nada. Só que a gente sabe que se de fato o Estado estivesse em crise, ele diminuiria o tamanho da máquina. Você vai dizer, Diego, mas ele exonerou todos os cargos em comissão em dezembro desse ano agora. Vamos acompanhar o Diário Oficial para a gente ver de 1º de janeiro para cá quantas pessoas já votaram para os cargos em comissão. Então, assim, parece que é uma má vontade que existe por parte do governo aí em realmente resolver. Eu acredito que na hora que ele disser que ele quisesse resolver o problema do Estado, tinha solução. A gente sabe que Sergipe não é uma ilha, existe uma crise geral aí, uma crise mundial, uma crise em todo o país, mas a gente tem estados aqui vizinhos como Alagoas e como Bahia,
que não está atrasando o salário, que está conseguindo dar a reposição dos seus empregados públicos e está conseguindo fazer o Estado andar. Então, por que é que Sergipe não tá conseguindo fazer isso na mesma sequência? Talvez falta aí uma administração mais firme. E a pergunta agora, vai ter greve ou não vai? Nós aprovamos ontem a adesão à greve geral do dia 19, que é aquela greve geral contra a reforma da Previdência. Dia 19 é no país inteiro. É, no país inteiro. Nós aprovamos que todas aquelas categorias que ali estavam, inclusive o Sintrase, vão participar. Nós vamos ter durante o dia 19 uma série de atos contra a reforma da Previdência e vamos ter, à tarde, em frente ao Palácio dos Despachos, um ato contra o governo do Estado, mostrando à sociedade o descaso do governo Jackson para com os trabalhadores públicos. Mas não está descartada, pelos encaminhamentos do movimento aí, uma nova Assembleia com a possibilidade de greve geral por tempo indeterminado de todas essas categorias que estão. Ou seja, o que ficou definido é que os servidores do Estado vão aderir à paralisação no próximo dia 19, que é nacional contra a reforma da Previdência. Isso. Que, cá para nós aqui, eu acho que a reforma da Previdência, muito dificilmente, durante a madrugada, eu ouvia hoje uma emissora do sul do país dizendo que o governo precisa de 40 votos para aprovar a reforma da Previdência. Né? O Rodrigo Maia se empenhando, enfim, o governo se empenhando para aprovar a reforma da Previdência, mas já há um consenso de que se não aprovar agora em fevereiro, dificilmente ela vai ser aprovada. Eu acho muito difícil o governo ter os 40 votos, mas os trabalhadores não podem ficar achando que está tudo resolvido, porque senão o governo vai lá e aprova. Então é preciso manter a mobilização. Dia 19, então, vocês vão estar mobilizados. Vamos estar mobilizados. Né? Mas não está descartada, posteriormente, uma nova Assembleia para a deliberação de greve dos servidores do Estado. Exatamente. Amanhã, todas as entidades sindicais que participaram do ato ontem, da Assembleia Geral ontem, estarão reunidos para fazer uma avaliação do movimento, fazer uma avaliação de tudo que ocorreu desde então e deliberar os próximos atos. Então, não está descartado. Volto a dizer, o governo do Estado ele não quer dialogar e quando você não dialoga, infelizmente, o caminho é a greve, isso é o que já foi gestor sabe. Quando não se há diálogo, termina havendo esses problemas. E, infelizmente, ao contrário da sua gestão, ao contrário de outros gestores que dialogam com a sociedade, o governo Jacques Barreto ele não dialoga nem com os sindicatos, nem com os movimentos civis, nem com os movimentos sociais. Então, acaba eclodindo aí nessas greves, nessas paralisações. Então, não está descartada uma greve aí por tempo geral, por tempo indeterminado, contra o governo, porque o governo precisa reagir à pauta dos trabalhadores. Os trabalhadores não estão pedindo muito, os trabalhadores estão pedindo apenas dignidade e pagamento em dias. E eu acho que isso começa resolvendo. Por exemplo, é vergonhoso para o Estado de Sergipe hoje pagar menos de um salário mínimo por mês a mais de 3 mil servidores. Diego Araújo, um abraço, meu querido. Muito obrigado. Disponha sempre do espaço aqui do Balanço Geral da TV Atalaia, TV dos Sergipanos. Olha, você falou em greve. Eu tive a oportunidade de ser 8 anos prefeito de Socorro e em 8 anos eu não tive um dia de greve de nenhuma categoria, nem de professor, nem de médico, nem de servidor. Isso é uma marca que eu carrego com prazer. Um só dia de greve de nenhuma categoria.